E aí, John? Pode? Bom dia. Tudo bem? Nessa quarta-feira. Bom, vamos ter uma aula hoje cuja primeira metade é extremamente simples, porque trata diretamente de coisas que vocês trabalham na sala de aula. Né? Quer dizer, a primeira função realmente importante, função real, função afim. Isso. E na segunda metade nós vamos tratar de um assunto que pode parecer fácil, mas não é, chamado proporcionalidade. Regra de 3. Isso é difícil. Regra de 3 direta, inversa. O que multiplica ou divide. Então, isso daí está cheio de macetes, que às vezes a gente não entende bem o que funciona. Bom, mas então a coisa começa com o nosso plano. É um conjunto cujos elementos se chamam pontos. E, por outro lado, nós temos também o conjunto R2, o produto cartesiano de R por R, que é o conjunto dos pares ordenados de números reais. Ora, o que esses dois conjuntos têm para nos ajudar? Nós vamos identificá-los. A partir do momento que eu invento um sistema de coordenadas, então, dessa maneira, cada ponto do plano π é representado por um par ordenado e, reciprocamente, cada par ordenado representa um único ponto. Então, é costume nós identificarmos esses dois conjuntos, como se um sobre o outro. E escrevemos, então, dessa forma. Identificamos os elementos do plano com os pares ordenados de números reais. E assim, criamos uma via de mão dupla entre a geometria e a álgebra. Usamos a álgebra para resolver coisas geométricas e vice-versa. Usamos a geometria para interpretar coisas de álgebra. Isso é a geometria analítica, de uma riqueza extraordinária. Logo então que o aluno toma contato, agora nós vamos representar este plano por plano R2. A primeira coisa a fazer, antes de qualquer coisa, é estabelecer a fórmula que calcula a distância entre dois pontos. Isso é uma ferramenta que será utilíssima em diversas ocasiões. Isso só depende do teorema de Pitágoras, Então, independente de qualquer outra coisa, a distância entre dois pontos é o comprimento da hipotenusa de um triângulo retângulo, cujos catetos são o valor absoluto da diferença ao quadrado, mais e aí está. Então, essa ferramenta vai nos permitir fazer diversas coisas, trabalhar com distâncias, obter equação da mediatriz de um segmento, mas não vou ainda entrar na geometria analítica. Nós vamos voltar para cá e vamos tratar, então, da função afim.
Vamos dar a definição. Uma função f R em R chama-se afim quando existem constantes A e B reais, tais que essa é a nossa famosa função afim, a primeira função importantíssima que os alunos têm em contato. Todo mundo trabalha esse assunto, lá na primeira série do segundo grau ou na oitava série mesmo. Há uma mania de falar nessa função como função do primeiro grau. É um certo abuso, porque, na verdade, função não tem grau, né? Qual é o grau da função seno? O que tem grau, que a gente pode dizer que tenha grau, são as funções polinomiais, né? Então, você tem a função polinomial de grau 5. Então, se você quiser falar certo, fale, isso é a função polinomial do primeiro grau. Mas é um nome, uma expressão pedante, não é? Então, fala função afim, pronto, está resolvido. Bem, coisas simples. Quando é que uma função afim fica determinada? É facílimo nós percebermos que a função afim fica determinada a partir de duas informações apenas. Se eu conheço o valor de f de x1, imagine aqui que essas abscissas sejam diferentes, né? A partir dessas duas informações, a minha função está determinada. O que é isso? Eu posso calcular, sem dúvida alguma, as constantes A e B. É claro que f de x1 é a x1 mais b, f de x2 é a x2 mais b. E fazendo a diferença, y2 menos y1 vai dar o quê? A que multiplica x2 menos x1. Então, a partir de dois pontos, eu conheço o valor de A. Diferença das ordenadas dividida pela diferença das abscissas. Número importantíssimo, não é? Então, a partir dessas duas informações, f de x1 igual a y1 e f de x2 igual a y2, este coeficiente A, né, está determinado, e, consequentemente, B também. O B seria y1 menos este A x1 ou y2 menos este A calculado x2. Qualquer hora vocês podem verificar que esses dois cálculos dão exatamente o mesmo resultado.
Quem tinha moto de placa LLG? É. Para esquentar, faz uma continha bem simples aí, do tipo que a gente faz para os nossos alunos. Diga. Dois menos, obrigado. Isto. Quanto deu? 16, discordo. Ah, não, o A, você falou? E a resposta é? Não, responda o que eu perguntei. Estão se enrolando nas contas? Quanto? Pronto. Bom, estão convencidos, né, que com duas informações a função afim está definida. Próximo passo é investigar como deve ser o gráfico da função afim. Intuitivamente, assinalando alguns pontos, a gente percebe que deve ser realmente uma reta. Isso é fortalecido pelo fato, né, que duas informações são suficientes para determinar a função afim, e nós sabemos, né, que por dois pontos distintos passa uma e apenas uma reta, quer dizer, essas duas coisas devem estar realmente ligadas. Agora, como demonstrar que pontos estejam em linha reta? Então, eu tenho pontos do gráfico de uma função afim e tá. Baixar um pouquinho. Pois é. Fazendo desenhos, eu posso conjecturar que é uma reta, mas isso absolutamente não é uma demonstração, né? Quero realmente me convencer que esses caras estão numa reta. Qual é o argumento que eu tenho para provar que três pontos estão em linha reta?
Bom, há várias maneiras, né? Eu posso definir um segmento de P1 para P2 e um outro segmento de P1 para P3 e verificar que eles têm a mesma inclinação, se eu já tivesse falado nisso. Mas usando só o que eu já falei, uma característica de pontos colineares que só eles têm é que a distância de P1 a P2 mais a distância de P2 até P3 dá exatamente o quê? A distância de P1 até P3. Isso só ocorre se os pontos estiverem realmente em linha reta. Então vamos ver isso. Vamos explicar por que realmente o gráfico é uma reta. Vamos tomar então 3 pontos sobre o gráfico da função afim. Quer dizer, um ponto P1 de abscissa x1 e ordenada a x1 mais b. Um ponto P2 de abscissa x2 e ordenada a x2 mais b. E um terceiro ponto, onde aqui, naturalmente, eu tenho que tomar um certo cuidado com relação à ordem. Certo? Não, um tremendo cuidado. Porque se eu tivesse isto, então não é verdade que a distância de P1 a P2 mais a distância de P2 a P3 seja igual à distância de P1 a P3. Então vamos, dados 3 pontos quaisquer, eu sempre posso imaginar quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro. Então suponha x1, x2 e x3 nesta ordem. Tá? Então vamos lá. Qual é a distância de P1 a P2? Vamos lá. Raiz quadrada de, como acabamos de recordar, x2 menos x1 ao quadrado, mais, o que vai entrar agora? Vai entrar essa diferença aqui, tá certo? O B desaparece, o A fica em evidência, então posso botar, veja se concorda comigo. Tá certo? Tá, né? Isso daqui é igual a x2 menos x1. Posso tirar isso da raiz quadrada assim, na marra, hein? Por quê? Mas assim... sim, isso aqui é positivo. Por isso eu tirei com tranquilidade, né? Já por isso é importantíssimo aqui. Da mesma forma, a distância de P2 a P3 vai, evidentemente, ser x3 menos x2, que multiplica a raiz de 1 mais A2. Portanto, se eu somo a distância de P1 a P2 mais a distância de P2 a P3 é igual, some. Ficamos com x2 menos x1 mais x3 menos x2, que multiplica raiz de 1 mais A ao quadrado. O que é isso?
x3 menos x1, raiz de 1 mais a ao quadrado. E o que representa essa expressão? A distância de P1 a P3. Pronto. Então, 3 pontos quaisquer sobre o gráfico da função afim estão em linha reta. Ora, como 2 pontos distintos, né, determinam uma reta, o gráfico da função afim é uma reta determinada por 2 quaisquer de seus pontos. Faz uma coisa ainda, transitando em terreno bem fácil, material que vocês, né, repito, usam, ensinam. Vamos agora investigar um pouquinho o que significam esses números A e B. Bom, o B é facílimo, né? O B é a mesma coisa que f de 0. Já sei que o gráfico é uma reta. Portanto, B significa o ponto onde essa reta corta o eixo vertical. O gráfico da função afim. E aqui está B. Agora vamos enxergar A. O que significa esse númerozinho aqui, né? Qual é o significado dele? O que ele faz? Chuta. Ó, aqui eu já tinha uma ideia, né? Tendo 2 pontos sobre o gráfico, esse A quer dizer diferença das ordenadas dividida pela diferença das abscissas, né? Então, já tenho uma ideia bastante boa do que seja esse A. Agora, na figura, onde é que ele aparece, hein? Você consegue enxergar esse número? Ah, não. A está aqui. Em algum lugar? Não. Sim. Sabe sim. Calcule f de 1. F de 1 o que é? A mais B, né? Ou B mais A. Bom, aqui está 1. Isto é B. Consequentemente, você enxerga A aqui. Isto é A. Portanto, esse númerozinho, este coeficiente, ele representa exatamente quanto a função cresce quando a sua abscissa aumenta de 1 unidade. Então, quando você tem uma função tipo y igual a 3,7x mais 4,5,
Esse número está bem claro que representa, e este número representa quanto a função cresce quando você se desloca de uma unidade para a direita. Para cada centímetro que você avança no eixo X, a sua função cresce de 3,7 centímetros. Por isso é que esse número tem um nome. Como é o nome que a gente vai dar a esse número? Que coeficiente angular? O quê? Agora, para tudo, abre. Digamos o seguinte, as funções afins são usadas para modelar uma infinidade de situações reais. Por exemplo, no eixo do X eu posso marcar o tempo a partir de um certo instante. No eixo Y eu posso marcar uma temperatura da água de uma panela, digamos, que eu botei lá no fogo. A temperatura então vai aumentando com o tempo. Digamos que eu tenho um gráfico semelhante a esse. Agora, nessa situação concreta em que você tem tempo num eixo e temperatura no outro, onde é que está esse tal de ângulo? O que ângulo faz nesse problema? Absolutamente nada, não é? Então, esse termo, coeficiente angular, não é uma coisa adequada para a gente falar nessa situação, uma vez que não há ângulo nenhum envolvido. Então, os eixos podem significar as coisas mais diversas, né? Lucro de uma empresa, produção, seja lá o que for. Esse termo ângulo é usado em geometria analítica. Na geometria analítica, os eixos estão graduados na mesma unidade. Isso é fundamental para a gente poder falar em ângulo. Assim, diferença das ordenadas pela diferença das abscissas significa cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Isso sim, isso é a tangente de um ângulo. Então, quando estiverem lá na geometria analítica, usem e abusem do termo coeficiente angular, né? Inclinação, é uma palavra também excelente, inclinação. Quando A é pequeno, não é? Essa reta cresce muito devagar, essa função cresce muito devagar. A reta tem uma inclinação pequena. Quando A é grande, não é? A reta tem uma grande inclinação, a função cresce mais rapidamente. E quando A é zero, ela fica constante. E quando A é negativo, o que vai ocorrer? Isso, a função decresce. Economistas, por exemplo, não costumam falar essa palavra decrescer. Falam em crescimento negativo. É o caso, né? Então, uma expressão mais adequada para esse A é taxa de crescimento, né? Velocidade de crescimento, taxa de variação, né? Ele mostra exatamente como a função varia quando o x, né, aumenta de uma unidade. Então, em funções, use e abuse a taxa de variação. Taxa de variação da função, inclinação da reta, coeficiente angular, se os eixos estiverem marcados, estiverem graduados na mesma unidade, né? Coisa que, se nós estamos estudando um problema com o tempo num eixo e lucro reais no eixo Y, não há porquê, nem é possível você fazer unidades do mesmo tamanho nos dois eixos. Sem isso, não há sentido em falar em ângulo, né? Nem interessa falar em ângulo. Muito bem. Só para
acrescentar o que vocês já perceberam. Se A for positivo, a função é crescente. Se A for zero, a função é constante. E se A for negativo, a função é decrescente. Alguma pergunta? Bem. Agora, vamos para a parte difícil da aula. Vamos falar um pouco de proporcionalidade. Bom, o modelo para a proporcionalidade direta é a função de x igual a x, né? Chamada função linear. É uma reta que passa na origem. Há milênios que o ser humano tem curiosidade e se dedica a problemas de proporcionalidade, desde os tempos antigos até hoje. Tantos trabalhadores constroem tantas casas em tantos dias, quantas casas construirão, não é? Isso é matéria obrigatória para os concursos e também faz parte do currículo. Então vamos provocar um pouquinho aqui vocês. Suponha que você tenha y como função de x. Quando é que a gente diz que o y é proporcional a x, né? Vamos arriscar isso. Quando é que eu digo que y é diretamente, quando eu falar proporcional, quer dizer diretamente proporcional a x? Quem se arrisca a dar uma definição disso? Quando? Y varia conforme o x vai variando. Aliás, dá um microfonezinho para quem for. Mais ou menos. Ali. Você falou então que você diria que y é proporcional a x quando? Vai ser proporcional quando y for variando conforme x for variando também. Bom, achei um pouco, bastante imprecisa essa sua definição. Diga. A razão constante. Quer dizer que quando y sobre x for uma constante, você diz que y é proporcional a x. Está certo isso.
Tá certo. Perfeito. É a mesma coisa que dizer que elas estão relacionadas por uma fórmula desse tipo, né? Ou seja, uma função linear. Tá bem. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de proporcionalidade. Vocês sabem quanto custa a grama de ouro? Pessoal aí que investe no mercado. O quê? Não brinca. Hã? Pois é. Então, olha, para aumentar a cultura de vocês, uma grama de ouro custa hoje, hein? 1 grama, R$ 38. Mais precisamente, 38,20 ontem. Se você tem X quilos de ouro, que valor você tem em mãos? 38x. Pois é. Sim, 38, boa. 38.000 X, tá? Isso aqui é grama. Então, se você tem X em quilogramas, né? Então, você possui em reais 38.000 vezes X. Esse é um exemplo, né, em que Y é diretamente proporcional a X e não há dúvida sobre o significado desse carro. Né? Ele foi dado. Mas nem sempre é assim. Me diga uma coisa, imagina que eu tenho uma reta, um ângulo, e eu trace então paralelas àquela reta, R' paralela a R, cortando esse ângulo, e ficam formados dois segmentos, X de um lado, Y do outro. Pergunto, nessa situação, Y é proporcional a X? Não sei lá. Porque o K, que estava muito evidente ainda há um minuto atrás, aqui não está evidente, se é que ele existe. Quem sabe geometria pode desconfiar, pode responder que são proporcionais e pode me dizer quem é o K. Enfim. Vamos dar uma definição aqui. Que não vai esclarecer grande coisa, mas pelo menos será uma definição. A tradição, livros antigos, costumam dizer que duas grandezas são diretamente proporcionais quando, se você multiplica uma por um número, a outra fica multiplicada também por esse número. É definição tradicionalíssima. Essa definição, ela não fala no K. Então, Y é diretamente proporcional a X. O que significa isso? Já usando essa notação, se você multiplicar X por um número, Y fica multiplicada por esse número.
Ela não fala assim explicitamente no K, né? Mas também tem um inconveniente sobre esse número, um número real. Né? Então, se eu multiplicar uma das grandezas por um número real, a outra deverá ficar também multiplicada por um número real. Será que se eu multiplicar x por raiz de 3, o y também fica multiplicado por raiz de 3? Ainda tenho dúvidas, tenho dúvidas. Um exemplo mais contundente de por que essa definição, melhor um pouco do que essa, não que esteja errada, mas melhora um pouco, ainda não me satisfaz plenamente, eu queria perguntar a vocês o seguinte. Pegue aqui uma reta em 2 pontos, tá? Agora eu vou, sobre essa reta, desenhar um segmento de comprimento x e ficou formado um quadrilátero. Né? Os 2 pontos aqui são dados, tá? Fixos. Um quadrilátero de área y. Pergunto, y é a área desse quadrilátero, x é o comprimento de sua base, os pontos A e B estão fixos. Pergunto, y é proporcional a x? Difícil isso, né? Reconhecer. Como é que eu reconheço que 2 coisas são proporcionais ou não? Esse é o nosso problema de hoje, né? O problema principal. É numa situação real, concreta, como é que eu reconheço que 2 grandezas são proporcionais? Se eu não tenho a fórmula, que eu não tenho fórmula nenhuma, fórmula da área, não tem nada. Então esse é o segredo da aula de hoje. É como reconhecer isso, que grandezas são proporcionais. Vamos deixar ali o meu exemplo descansando, dá a definição B, y é inversamente proporcional a x. O que quer dizer isso? Também a definição tradicionalíssima, nós dizemos que x e y são inversamente proporcionais quando, se multiplicarmos x por um número, y fica dividido por esse número. Ou seja, muito bem. Agora, o que essa definição tem a ver com a fórmula y igual a kx? Que eu disse que, evidentemente, está certo também. Que ligação tem entre a definição que eu dei e essa fórmula? Bom, isso é imediato. No caso A, faça x igual a 1. O que ocorre? F de C é igual a C vezes F de 1. Esse F de 1 é um número, chamar K. O que está escrito aí é que F de C é igual a K vezes C. Trocando simplesmente o nome da letra C por X, F de X igual a KX. Pronto.
Então, realmente, então dá essa definição, se uma grandeza for multiplicada por um número, então a outra fica multiplicada pelo mesmo número, quer dizer que elas estão relacionadas através de uma função linear. Na segunda parte, mesma conta. Na proporcionalidade inversa, faça novamente x igual a 1 para obter, temos x aqui, para obter f de c igual a f de 1 sobre c. Mais uma vez, f de 1 deu nome para ele, e você obtém f de c igual a k dividido por c, c diferente de zero, claro, e trocando simplesmente o nome da letra c pela letra x, a fórmula da proporcionalidade inversa. Bem, o que vai resolver tudo é um teorema mágico chamado teorema fundamental da proporcionalidade, aqui para os íntimos TFP. Isso. TFP. Bom, ele diz o seguinte, você acertou na mosca quando falou que para reconhecer grandezas diretamente proporcionais, na verdade, basta você testar se, ao multiplicar uma delas por um número natural, se a outra também fica multiplicada pelo mesmo número natural. É um teorema que afirma que se isto for válido, quando C é um número natural apenas, o que é fácil de verificar, então vale para qualquer real. Vamos fazer, quer dizer, vou dar só o enunciado, uma versão assim light, porque nos nossos problemas as grandezas são positivas. Então vamos escrevê-lo assim. F de R mais em R mais é crescente. Suponha que f de nx igual a n vezes f de x. Para todo n natural. Então, f é uma proporcionalidade. Quer dizer, vale isso aqui? Wagner. Sim. Desculpe, falei alto demais. As pessoas costumam pensar que a primeira condição é que caracteriza a proporcionalidade na linguagem comum. Talvez fosse bom chamar a atenção. É ótimo comentar isso, porque eu também ouço demais toda hora a questão de quando é que uma coisa é proporcional à outra. Eu até provoquei, mas não concluí. É que eu ouço muito dizer, é quando uma cresce, a outra também cresce. A gente ouve assim, ó.
Quando o x cresce, o y cresce. Então é proporcional. Claro que não é nada disso. Aí eu poderia perguntar, será que a área de um círculo é proporcional ao seu raio? É claro que quando o raio aumenta, a área também aumenta. Então isso justificaria dizer que é proporcional? Não. O que a gente tem que testar é uma coisa mais forte. É que se eu perguntar se o raio dobra, a área dobra, será verdade isso? Eu estou pensando na área de um círculo. Quando o raio dobra, a área dobra? Não. Se o raio triplica, a área triplica? Não. Então não é proporcional. Apesar que a primeira parte vale, né? Quer dizer, se o raio cresce, a área também cresce. Mas isso não basta. Tem que ter esse fato. Né? Esse teorema está demonstrado no livro. É bem fácil de entender, extremamente bonito. Né? Eu recomendo fortemente que vocês deem uma lida nessa demonstração. Né? Basta que você teste para números naturais, e esse teorema garante que vale a mesma coisa para qualquer número real e, consequentemente, vale essa fórmula. Eu contava em fazer aqui, mas não vai dar. Talvez de tarde, não sei. Vamos resolver o problema, os dois problemas, os dois exemplos que eu sugeri? Wagner, Diga. você vai voltar para aquele exemplo do Os dois. quadrilátero? Os dois. Tá bom. Porque você quer dar uma... Não quero, porque às vezes quando a gente está aí, a gente se esquece, diz um negócio, depois fala outras coisas verdade. e esquece. Aham. Bom, então, se eu quero saber se y nessa situação é proporcional a x, basta fazer para verificar para números naturais. A pergunta é, será que quando o x dobra, o y dobra? O que vocês acham? Quando o x dobra, o y também dobra? Sim. Se eu traçar uma outra paralela, com outro x aqui, dobrando o x, por que esse outro segmento também é y? Por uma razão simples, não é? Traçando uma paralela, o que ocorre com esses dois triângulos que eu assinalei? São congruentes. Então, realmente, este segmento também mede y. Então, é verdade que quando o x dobra, o y dobra. Pergunto, se eu triplicar o x, o y também triplica? Sim, né? Mais um triângulozinho igual a esse. Então, é verdade que ao multiplicar x por um número natural qualquer, o y também fica multiplicado por um número natural, pelo mesmo número natural. Portanto, esse teorema garante que são diretamente proporcionais. Vamos ver o exemplo do quadrilátero? Aqui há o quadrilátero e x. Y é a área do quadrilátero e os pontos A e B estão fixos. Pergunta é se a área é proporcional à sua base. Vamos ver como é que vocês respondem isso agora. Bom, para eu saber se é proporcional ou não, eu tenho que testar isso aqui, não é? A pergunta é, será que dobrando o x, eu dobro a área do quadrilátero? Vamos dobrar o x aqui. Pegar o x. Vamos dobrar o x. E agora
quadrilátero agora é o de fora, tá? O quadrilátero de fora tem o dobro da área do quadrilátero inicial? Não, não tem. Por quê? Trace essa diagonal. O que vocês podem dizer sobre as áreas desses dois triângulos que eu estou mostrando? As áreas são iguais, por quê? Mesma base, mesma altura. Então essa área é igual a essa. Portanto, a área, né, como ainda sobrou esse pedacinho aqui, a área do quadrilátero maior não é o dobro da área do quadrilátero inicial. Portanto, a área não é proporcional à base do quadrilátero. Viram só? Uma pergunta difícil de responder, né? Que agora vocês têm uma ferramenta poderosa para dizer, analisar situações concretas e verificar e responder a pergunta se uma grandeza é ou não proporcional à outra. Basta verificar, então, isso. Né? O mesmo vale, é claro, para a proporcionalidade inversa. Tá? Você quer saber se duas grandezas são inversamente proporcionais, verifique se. Será que quando eu dobro uma delas, a outra se reduz à metade? Será que quando eu triplico uma, a outra se reduz a 1/3? Se isso for verdade, então as grandezas são inversamente proporcionais. Não basta, insisto, dizer que grandezas inversamente proporcionais são aquelas tais que se uma cresce, a outra decresce. Não é isso. É se uma dobra, a outra fica a metade. Se uma triplica, a outra 1/3. Combinado? Mais uma coisa. Vocês já ouviram falar que se uma grandeza é proporcional a duas outras, diretamente estou falando, né? Se é proporcional a duas outras, então é proporcional ao produto delas. Será que vocês conseguem demonstrar isso? Y é proporcional a x. Y também é proporcional a z. Por que y é proporcional ao produto x vezes z? Interessante isso, não é? Bom, como nós estamos em cima, vamos demonstrar uma coisinha que vai responder essa questão. Essa questão é a chave para resolver problemas de regra de 3 composta. Se é proporcional a x e também é proporcional a z, então é proporcional ao produto x por z. Quero discutir com vocês rapidamente a questão da área do retângulo. Todo mundo sabe calcular a área de um retângulo? Bem, já estão achando que tem pegadinha por aí, né? A área desse retângulo é? Por quê? Que é 15. Ah, sim, porque existe um negócio chamado unidade de área, que é o quadradinho, né, de lado 1. Medir uma área é comparar com a unidade. Se, estão ouvindo as palavras do professor Elo, né? Se o resultado dessa comparação, né, for um número inteiro, então, nesse caso, a unidade de área cabe exatamente 15 vezes. Realmente, a área do retângulo é 5 vezes 3, 15. A unidade de área cabe 15 vezes aqui dentro certinho. Incrivelmente, os livros didáticos, não é? Usam exemplos desse tipo
e engrenam uma segunda e chutam o caso geral. Logo, a área de um retângulo qualquer é o produto da base pela altura. Fortíssimo isso, não é? Se eu quiser calcular a área desse retângulo, por que para calcular a área multiplica? Não sei, realmente não sei. Uma vez que ninguém vai conseguir pegar a unidade de área e fazer ela encaixar aqui dentro. Pior ainda, qualquer que seja a subdivisão da unidade de área, você pode partir essa unidade de área em 1 trilhão de pedacinhos. Ou mais, você nunca vai conseguir encaixar os pedacinhos para cobrir inteiramente esse retângulo. Então, se você não consegue, né, fazer esse encaixe, essa comparação, por que multiplica ainda a base pela altura para calcular a área? É por causa disso. Repara bem. Imagine um retângulo de base x, altura y, cuja área eu vou representar assim. Imagine que a altura seja constante. Tá? Pergunto, a área do retângulo é agora proporcional à sua base? É. Então, vamos recordar, até a gente ter isso bem na cabeça. Como é que eu me convenço que grandezas são proporcionais? Sim, é quando uma dobra, a outra deve dobrar. Se eu dobrar a base, a área dobra? Sim. Se eu triplicar a base, a área triplica? Triplica. Então, a área é proporcional à base. Mantém agora a base constante e vamos variar a altura. Pergunto, será que a área é proporcional à altura também? Se eu dobrar a altura, dobra a área? Sim. Se triplicar a altura, triplica a área? Sim. Então, a área é proporcional tanto à base quanto à altura. Então, vocês vão ver por que ela é, na verdade, proporcional ao produto da base pela altura. Veja. A área do retângulo de base x e altura y é a área dele. No lugar de x, escreva 1 vezes x. Não, x vezes 1. Melhor, né? Pois é, a partir do teorema fundamental da proporcionalidade, que garante que se isto foi constatado, então vale a mesma coisa para qualquer número C real, ou seja, eu posso tirar esse númerozinho daqui, colocar do lado de fora. Então, vou tirar esse x daqui, escrever x vezes AD1Y. Da mesma forma, y vou escrever como sendo y vezes 1. A base é constante, então a área é proporcional à altura e, exatamente pela mesma razão, eu posso tirar o y daqui e escrever x, y vezes A1, 1. Então aqui eu já vejo, né? Isso aqui é uma constante. Então, na verdade, a área que eu vi que era proporcional a x e também proporcional a y, ela é proporcional ao produto de x por y. Mais ainda, o que significa esse termo? Área de um retângulo de base 1 e altura 1. É a nossa unidade de área, não é? Então, essa é a área que, por definição, vale 1.
Portanto, para quaisquer números reais positivos, x e y, vale que a área de um retângulo de base x e altura y é o produto x e y. Tudo isso a gente consegue, mas por causa dessa maravilha aqui, né, que nos garante, não se esqueçam de ver a demonstração disso no livro, né, para ficar isso bem fixado, bem enraizado, que basta você testar para números naturais, para que a mesma relação seja válida para quaisquer números reais. Isso esclarece um monte de dúvidas que a gente pode ter ao longo aí do desenvolvimento da nossa matemática elementar. Tá? Então é isso, gente. De tarde, mas daqui a pouco eu vou dar os exercícios no final da aula do Paulo César. Tá? Foi um prazer. Amanhã continuamos.